Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite especial para todos vocês que estão iniciando neste momento uma série de videoaulas sobre o estudo da hidrodinâmica. Dinâmica quer dizer movimento, hidro quer dizer água. Então, a partir de agora, nós vamos construir vários conhecimentos para entender como que a água, como que os fluidos se comportam quando eles estão em movimento. E o primeiro conceito, pessoal, que nós temos que trabalhar é o estudo da vazão. Antes de eu introduzir esse assunto com vocês, eu prefiro falar um pouco sobre o método experimental. Eu queria que vocês imaginassem aqui a seguinte situação. Eu tenho um determinado balde, que vocês vão estar observando aqui. Eu tenho aqui uma torneira e eu tenho aqui do lado um cronômetro. O que eu faço? Eu ligo o meu cronômetro e abro essa torneira. A água começa a cair aqui, ó. E eu vou e cronometro quanto tempo essa água demorou para poder encher todo esse recipiente. Então, olha bem, eu disse para vocês duas palavras fundamentais. Eu disse para vocês tempo e eu disse a outra que é o volume. E essa relação é o que eu chamo de vazão. Por isso que eu disse para vocês na fórmula ali em cima. Vazão é representado pela letra Q e ela faz uma relação entre o volume sobre um determinado tempo, certo? Então, em quanto tempo eu demorei para encher um determinado volume? Agora, pessoal, vamos explorar um pouco essa fórmula. As unidades de medidas que eu posso utilizar para o volume, as mais conhecidas, pode ser metro cúbico, é uma unidade de volume, tá? Decímetro cúbico, centímetros cúbico, uma outra unidade de medida é o litro e o ml. São todas unidades de volume. Agora aqui embaixo, quando eu falo tempo, unidades do tempo, eu tenho segundos, minuto, e eu tenho hora. Como eu sei que vazão é o quanto de volume ocupa em um determinado tempo, a unidade da vazão então será qualquer unidade de volume, pode ser um metro cúbico, por uma unidade de tempo, que vai ser no caso o segundo. Então, pessoal, grava isso, eu vou colocar de outra cor para você não esquecer. Toda vez que vocês enxergarem metro cúbico por segundo, se trata de vazão. Quando você enxergar na sua frente litros por segundo, repara, litros é volume, segundo é tempo. Opa, legal, também se trata de uma unidade de vazão. Se eu enxergar na minha frente ml por hora, também se trata de uma vazão. Toda vez que eu tenho volume por tempo, eu tenho vazão. Maravilha? As mais utilizadas, moçada, são essas duas, o metro cúbico por segundo e o litros por segundo. Essas duas unidades, elas são tão importantes que eu preciso aprender a converter. E agora eu vou ensinar rapidamente como que você faz essa conversão. Professor, que conversão? Nós vamos aprender agora a converter metro cúbico de segundo para litros por segundo e vice-versa, tá bom? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 5 metros cúbicos por segundo, ou seja, em 1 segundo, eu estou enchendo 5 metros cúbicos. O que é 5 metros cúbicos? É como se fossem 5 caixas d'água de 1 metro cúbico. Ah, professor, mas o que é uma caixa d'água de 1 metro cúbico? É uma caixa d'água onde cada lado dela vale 1 metro. É normalmente a caixa mais utilizada no mercado, tá? Eu quero converter isso daqui em litros por segundo. Então vamos lá? A única coisa que você precisa lembrar, pessoal, grava aí no coração de vocês, é que 1 metro cúbico cabe 1000 litros. Então, a caixa d'água da sua casa cabe 1000 litros. Então, 5 metros cúbicos, se eu multiplicar por 1000, eu tenho aqui como resultado 5.000 litros. Observe que a parte de baixo, ó, já está aqui em segundos, então eu ponho segundos.
Então vamos ser práticos nessa videoaula? Eu vou falar para vocês anotem aí e assimilam. Toda vez que eu precisar converter metros cúbicos por segundo para litros por segundo, eu vou multiplicar por 1000, que é a mesma coisa de 10 ao cubo. E quando eu quero converter litros por segundo para metros cúbicos por segundo, eu vou dividir por 1000, que é a mesma coisa de 10 elevado a menos 3. Então, moçada, para finalizar essa videoaula, eu quero que vocês não esqueçam dessa relação de conversão entre as unidades de vazão e não esqueçam que vazão nada mais é do que um volume dividido pelo tempo.